Os homens nada fazem sem permissão da divina bondade. A reforma das leis humanas se processa de acordo com o progresso dos homens. À medida que as almas melhoram, as leis vão tomando novos cursos, com o meio de corrigir e orientar as criaturas. Então, entre aspas, no atual momento, eu estou tendo esse conhecimento. Abre aspas. Eu estou tendo esse conhecimento. Eu procuro me melhorar. Eu procuro corrigir as minhas aparar aquelas protuberâncias negativas que eu trago na minha alma. E, aparadas, eu me desenvolvo, vou procurando a cada dia erradicar do meu coração o egoísmo e a vaidade e vou me arremessando para o futuro. E, futuramente, em outras existências, eu vou ter capacidade de contribuir na formação de leis morais mais aperfeiçoadas, na direção da lei natural. Fecho aspas. Vai seguindo agora o raciocínio de a fala de Miramês. Usando o raciocínio, é fácil concluir que não se podem fazer leis perfeitamente espiritualistas nas bases do amor e da caridade para aquela que hoje se entende como uma geração perversa. Entre aspas, abre aspas. Ou seja, numa geração perversa, somente por leis rigorosas, duras, como os espíritos falaram anteriormente, será capaz de minimizar a ação dos espíritos inferiores na prevalência do mal. Fecha aspas. Continua Miramês. Ela não iria entender os objetivos desse amor que somente os anjos vivem, por estarem libertos do orgulho e do egoísmo. As leis dos homens são analisadas pelos espíritos antes que se transformem em decreto. As leis dos homens são analisadas pelos espíritos antes que se transformem em decreto, porque antes que os homens sintam a necessidade de fazer essas leis, a espiritualidade superior já havia se preparado para tais empreendimentos. Devemos desejar somente o bem das criaturas, mas sabemos esperar a sua maturidade sem aflição. Continua Miramês. Envolvendo até almas violentas e primitivas, ou ainda ligadas às leis acompanhadas por justiça. Ao espírito mais elevado que se dispõe a ajudar a criatura, ainda que com a própria vida, a humanidade sempre cobra caro pela incompreensão dos que vivem ligados à Terra e tomando posse dela na ilusão de uma felicidade passageira. Vejamos o que aconteceu com o mestre dos mestres, o maior doador de todos os tempos, que se entregou ao sacrifício para ganhar as almas e segui-las em todos os seus lances de vida, ajudando-as pacientemente. Veja a dedicação de Jesus. E os que prenderam a Jesus o levaram à casa de Caifás. O sumo sacerdote, onde se haviam reunido os escribas e os anciãos. Mateus, capítulo 26, verso 57. Não é preciso descrever o que aconteceu, onde se reuniram os escribas e os anciões do Sinédrio. O mestre foi testado por todos os meios que a ignorância pôde ativar nos corações impedenidos do mal. Por quê? Porque Jesus era a lei divina. Representava o Pai do céu e trazia para os sofredores melhores dias. No entanto, ele cumpriu a sua missão de amor e deixou a sede da reforma em todos os corações, ainda que não compreendesse a ciência do Cristo, que falava usando pouco verbo, que amava mesmo em silêncio, que curava sem usar os medicamentos, que alimentava os famintos sem comprar nos armazéns e vestia os nus com a sua presença, revestindo-os com as roupagens dos sentimentos elevados. Jesus
veio à Terra não somente para reformar as leis humanas, mas para mudar tudo na face do planeta e deixar, como fez, o traço de esperança em todos os corações. Esperança que existe o céu onde todos podem herdar o seu lugar, porque a porta da felicidade existe na consciência de cada um. No último parágrafo, as reformas das leis humanas não se processam com violência. Elas têm um segmento gradativo, de acordo com a elevação dos habitantes da Terra. Quem, de boas intenções, deseja implantar como se a Terra fosse um mundo venturoso, também não o consegue, porque tanto o povo sofre com as trevas como com a luz em demasia. Lembremos Paulo, que nos concita a dar graça em tudo, porque a filtragem das leis humanas está sob os cuidados de Deus, através dos seus agentes de luz. Não nos esqueçamos desta verdade que se irradia em todos os mundos. E com isso, com essa magistral exposição de Miramês, nos trazendo esse conhecimento divinos a respeito da nossa conscientização que devemos ter, a respeito das leis naturais e de como a gente deve se comportar para, paulatinamente, ir elaborando ou compreendendo as leis avançadas que os homens elaboram desde quando erradique dos seus corações o egoísmo, o orgulho. Muita paz, que Jesus nos abençoe.